pelo que foi preparado, não por Ele, mas pelo Espírito Santo de Deus. Mas principalmente que o Espírito Santo use da mente, do corpo, das palavras e da alma desse servo de Deus, mas que principalmente o Espírito Santo abra os nossos corações, que a água do Espírito Santo venha olhar essa terra para receber a semente do Espírito, a palavra de Deus. Espírito, e põe a sua mão sobre esse irmão, para que ele seja pleno do Espírito Santo. Quem trouxe a Bíblia, abra em Lucas capítulo 4. Nós vamos hoje dar continuidade a esse seminário de vida. E o tema que eu quero trabalhar com vocês é a catequese de Jesus sobre o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre a catequese de Jesus sobre o Espírito Santo, nós estamos pensando no que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Jesus, ele não somente falou sobre o Espírito Santo, mas ele viveu sob a condução desse mesmo Espírito. No início do seu ministério, Jesus se dirigiu ao Rio Jordão e ali ele foi batizado por João Batista. O Espírito de Deus veio sobre Jesus, e somente então a partir dessa experiência, desse enchimento com o Espírito Santo, então, não antes disso, Jesus inicia a sua missão salvífica. Portanto, é a partir dos acontecimentos do Jordão que acontece de fato uma virada na vida de Jesus de Nazaré. Há uma mudança de rumo na sua vida. Ele não voltará mais para Nazaré para viver a sua cotidianidade ali no dia a dia da carpintaria do seu pai. Não. Agora, conduzido pelo Espírito Santo que está sobre ele, Jesus viverá de um modo diferente para cumprir os projetos do seu Pai. Amém? Então, vamos olhar primeiro para a vida de Jesus. A vida de Jesus ensina por si mesma sobre o Espírito Santo. Vejamos a narração de Lucas, você que abriu a Bíblia, Lucas 4, nós temos aqui no versículo 18 e 19, o programa missionário de Jesus. E ele também fala da garantia de que ele cumprirá ponto a ponto o seu programa. Primeiro vamos ver o programa missionário de Jesus, a parte B do versículo 18.
Eu fui enviado para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Eu vou anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista. Eu vou pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Eu vim para isso. Esse é o meu programa missionário. É isso que eu vou fazer. E nada ficará sem ser feito. E por quê? Aí nós entramos na primeira parte do versículo. Qual é a garantia de que se cumprirá no ministério de Jesus todo o seu programa? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. E essa é a garantia pelo qual eu vou cumprir passo a passo tudo que o meu Pai me orientou a fazer em relação à pessoa humana. Eu estou à mercê do Espírito Santo. É Ele que me conduz, eu estou repleto dele, Ele me inspira, Ele me move. Ele é quem me conduz, Ele é quem me guia. E é pela ação do Espírito Santo em mim que eu vou anunciar, que eu vou curar, que eu vou restaurar, que eu vou libertar e publicar o tempo da misericórdia de Deus sobre as nações. Amém? Amém. Então, como nós vemos, Jesus ensina sobre o Espírito Santo a partir da sua própria vida. O que você tem em Jesus dos Evangelhos é alguém cheio do Espírito Santo. Esse é Jesus. Esse é Jesus que caminha por toda a Palestina, pondo em prática a sua atividade salvífica, com o Espírito Santo o orientando, com o Espírito Santo pondo as palavras na sua boca, com o Espírito Santo agindo por meio das suas mãos, e aí curas, milagres e prodígios acontecem. Jesus prega sobre o Espírito Santo com a sua própria vida. Esse é o primeiro ponto. Repita comigo: Jesus prega sobre o Espírito Santo a partir da sua própria vida. Jesus não viveu sozinho a sua missão, mas o Espírito de Deus conduziu a missão de Jesus à eficácia. E o segundo aspecto desta reflexão é esse: Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele catequiza sobre o Espírito Santo. E nós temos alguns discursos esparsos sobre o Espírito Santo que sai pela boca de Jesus nos 4 evangelhos, mas no discurso conhecido como o discurso da última ceia, que começa lá no Evangelho de João, capítulo 13, e vai até o 17. Lá na quinta-feira santa, Jesus expõe um novo e esclarecedor ensinamento sobre o Espírito Santo. Abra a Bíblia agora, então, em João, o discurso da última ceia, capítulo 14 do Evangelho de São João. Pensemos um pouquinho em algumas coisas que Jesus disse sobre a pessoa do Espírito Santo. Portanto, a primeira coisa, ele prega com a vida. E olhando para ele e para o modo que ele viveu o projeto do Pai, então eu preciso desejar o Espírito Santo, e eu preciso desejar o Espírito Santo aos moldes de Jesus. Tal como ele tinha o Espírito Santo, eu preciso desejar estar repleto de igual modo, uma vez que esse Espírito Santo foi liberado lá em Pentecostes, e ele está agindo no mundo desde o dia de Pentecostes. João 14, vamos ler o versículo 16, que diz assim:
e eu rogarei ao Pai, depois que eu concluir todo o projeto, a obra de redenção que eu tenho para executar aqui na terra, aonde eu vou levar os pecados da humanidade à cruz, aonde eu vou pagar os pecados das pessoas por meio do meu sangue derramado, eu vou subir ao Pai, e diante do meu Pai eu vou rogar a Ele, para que Ele vos dê um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que Jesus diz assim, que é necessário que se conclua primeiro uma obra para que se inicie um segundo momento da mesma obra. Porque ele diz, primeiro é preciso que eu conclua a minha obra, porque eu vim remover o muro do pecado. Uma vez removido o muro do pecado, então os corações estarão prontos para receber a habitação do próprio Espírito Santo dentro dele. Então o primeiro ponto é esse. Uma vez estando com meu Pai na glória, então eu invocarei, eu rogarei e Ele vos dará o outro Paráclito. O segundo ponto é esse. Ele diz, eu vou rogar ao Pai e eu vou pedir ao Pai que envie um outro. Perceba esta expressão, um outro. Jesus é uma pessoa divina que está entre nós. Agora ele diz, um outro virá. Portanto, virá uma outra pessoa. E o Papa João Paulo II, no documento Domino et Vivificantem sobre o Espírito Santo, o Papa João Paulo II, ele vai interpretar esse versículo dizendo o seguinte: ele mesmo, Jesus Cristo de Nazaré, ele é o primeiro Paráclito. O que significa Paráclito? Paracletos no grego significa não tanto como a gente está acostumado, o consolador, não tanto o advogado. Paracleto significa sobretudo aquele que vem para ajudar. Isso é o significado mais correto do termo paracletos, que verte para o latim paráclito, que Jesus diz aqui. Então, Jesus está dizendo, tal como eu sou o primeiro ajudador enviado pelo Pai para estar com vocês, cumprirei a minha obra. Portanto, o Espírito Santo é o segundo, diga, ajudador. Diga, o Espírito Santo é o segundo ajudador. E por que ele é o segundo? É porque ele é menos do que Jesus? Não, é porque é no sentido de que ele virá depois de Jesus. Porque ele virá em Pentecostes, amém? Ele virá depois. Então, no sentido de que vem depois de Jesus, então ele é o segundo ajudador. E ele vem com um objetivo muito claro, muito claro. Aqui diz assim, continuando no versículo 16: para que fique eternamente conosco. E olha, gente, isso aqui é muito interessante, porque primeiro, esse ministério do Espírito Santo não é transitório. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Jesus está falando de um ministério de uma outra pessoa que é em essência e em natureza igual a ele, e que virá, e agora virá para, diz aqui, permanecer, e permanecer eternamente convosco.